Gente, meu nome é Rafaela Tomás Nunes e eu tô gravando esse vídeo aqui para contar um pouquinho da minha história, né? Eu acredito muito que as histórias têm um poder muito incentivador e influenciador para as outras pessoas conseguirem mudar a história delas também. Eu sou pós-graduanda em biomedicina estética, eu me formei em 2017 e comecei a minha pós ano passado, em 2022. Eu estou fazendo uma pós online e nesse canal aqui eu queria deixar um pouquinho registrado sobre como está sendo esse processo de pós, esse processo de volta, né, a essa profissão que há muito tempo eu tinha deixado de lado. E eu queria compartilhar um pouquinho a minha história com vocês e também para deixar com um diário, né, para eu acompanhar. E assim, eu não sou youtuber, eu não sei gravar vídeo, mas eu fiquei com essa ideia persistente na minha cabeça por um tempo, até que eu decidi, não, vou fazer, porque às vezes é o que alguém está esperando para tentar mudar um pouquinho o rumo da vida. E quando a gente vê que alguém está tentando, a gente já se sente tentado também a mudar a nossa trajetória, a nossa história. Então eu vou deixar um pouquinho aqui sobre a minha história, sobre como eu entrei nessa área da biomedicina. Eu entrei em 2013 na faculdade, aqui na cidade onde eu moro, em Petrópolis. A gente tem, agora tem outras, mas na época que eu entrei só tinha na UCP, Universidade Católica de Petrópolis. Então, eu não tinha condições de pagar, é uma faculdade particular. E aí, eu me dediquei durante um ano num curso pré-vestibular público que eu oferecia aqui na minha cidade. E aí, eu fiquei nesse um ano estudando, mais assim, temas de Enem, essas coisas. E aí, eu vi que tinha aberto inscrição para esse vestibular, para ganhar uma bolsa. Eu falei, bom, vou tentar, né? E aí, durante esse um ano estudando, me inscrevi, fiz a prova, né? Eu lembro que foi uma prova muito tranquila, porque eu estava muito preparada, porque eu estudei durante um ano. Daí eu fiz a prova e passei. E aí foi uma surpresa para mim. Apesar de eu ter estudado muito, eu era uma pessoa assim muito desencanada. Então eu fazia as coisas despretensiosamente. Fazia, tinha a minha parte de pensar sobre aquilo, é, colocar a ação, né, em prática e soltava e esperava e não ficava pensando, não ficava ansiosa por conta daquilo, né? E aí, quando eu vi o resultado que eu tinha passado, a prova acho que foi em novembro, foi no final do ano. E aí já era para começar em 2013, acho que em março, depois do carnaval. Aí, ok. E aí foi aquela alegria, porque eu tinha terminado o ensino médio e já tinha conseguido ir direto para a faculdade, que era uma coisa que eu achava que ia demorar muito. E aí eu comecei a faculdade, assim, na cara e na coragem, porque no meu ensino médio eu não tinha nenhuma parte assim de ciências, de física, de matemática, porque eu fiz o curso normal. E aí, até no vestibular mesmo, eu tive bastante dificuldade. Então, eu me garanti muito na parte de humanas. E quando eu entrei na faculdade, meio que eu tive que aprender tudo assim do zero, porque eu só tinha uma ideia básica do que era uma célula, mas nada assim bem profundo, né? Como costuma se ensinar no ensino médio. Mas assim, eu tive bastante facilidade, porque eu sempre gostei muito de ler, sempre tive muito foco, né, para leitura, e aí tinha bastante livro na biblioteca. Então eu pegava livro e ficava por horas lendo. Aí, ok, né? Foram 4 anos e meio de faculdade. Aprendi muita coisa. Muita coisa. Foi uma experiência incrível. Mas, ao mesmo tempo que foi uma experiência incrível, foi uma experiência bem traumatizante. Porque eu comecei a ter muitas crises de ansiedade. Teve uma vez, eu acho que era próximo ao TCC ou tinha algum trabalho, não lembro direito. Eu lembro que eu me senti tão mal que eu deitei na cama
e eu sentia o meu pulmão rasgando. Era uma sensação horrível, muito nervoso, muita cobrança. Então, assim, não dá pra dizer que tudo são flores, porque não são, em nada na nossa vida, né? E aí eu tinha muita crise de ansiedade e me sentia muito incapaz. Comecei a ter vários pensamentos ruins. Assim, não era uma coisa relacionada ao curso. Eu acredito que seja o sistema educacional brasileiro que tenha isso, entende? De ficar cobrando, de fazer o aluno se sentir inferior, ter várias crenças limitantes e não acreditar em si mesmo. Isso é um ponto que eu acho muito importante, porque como você vai formar um profissional completo se é um profissional que não acredita na própria capacidade? E a gente sai assim, né? E a gente tem que aprender isso depois. E foi isso que agora, há pouco tempo, me despertou, que eu consegui trabalhar em mim para eu poder voltar, porque realmente, depois de 4 anos e meio, eu tinha muito conhecimento, mas eu não tinha confiança nenhuma em mim. E o que acontece? Durante a faculdade, eu fiquei 1 ano fazendo iniciação científica na UFRJ, no LPDC, no Laboratório de Proliferação e Diferenciação Celular. Foi uma experiência muito legal, aprendi muita coisa, os professores maravilhosos, os outros alunos também cheios de conhecimento, mas não foi uma área assim que eu me identifiquei, né? Principalmente pelo modelo animal. Essa coisa de trabalhar com modelo animal para mim não é muito legal, né? Vai contra o que eu acredito, vai contra a minha filosofia de vida. Então eu falei, não quero mais isso para mim e vou para a parte de análises clínicas, né? Que era assim, o que era o bom ali do momento, né? Que todo mundo queria ir para análises clínicas porque tinha bastante emprego nessa área, né? Depois eu fiquei mais 1 ano fazendo estágio no pronto-socorro do Nelson Saerp, no Bingen, aqui na cidade onde eu moro. E aí eu fiquei na parte de análises clínicas, mexendo com material biológico, e aí eu também não me identifiquei. E aí eu pensei, poxa, eu não me identifiquei com pesquisa, não me identifiquei com análises clínicas. O que é que eu vou fazer com biomedicina? Eu tinha muito conhecimento, mas não tinha uma área que eu gostaria de aplicar. E aí eu falei, vou tentar outras áreas, vou me aventurar em outros lugares para descobrir o que eu quero, o que eu gosto e o que eu não gosto. E aí assim eu fui. Aquela coisa da biomedicina estética estava começando. E aí eu cheguei a pensar, poxa, eu posso tentar essa área. E aí chegou a época do TCC. E aí a gente, na verdade, eu não tenho por que esconder. Realmente aconteceu e não é mentira. Desestimularam muito a minha turma, pelo menos, a fazer estágio, fazer o TCC sobre biomedicina estética. Taxaram meio que como uma vergonha para a classe. Eu falei, bom, sou uma garota, né, nova, nem me formar, não me formei, então vou escutar a voz de experiência, ok? Aí eu fiquei na análises clínicas mesmo. E aí fiz meu TCC sobre anemia falciforme e fiquei esse 1 ano de estágio lá no pronto-socorro. Passou estudo, eu terminei a faculdade, me formei. E aí, ok, depois de formada, cheguei a levar currículo para análises clínicas, porque era a formação que eu tinha, a especialização que eu tive. E assim, ninguém me chamou. E como eu sempre quis ter algo próprio, eu sempre tive muita vontade de empreender. E a minha família, desde a época da minha avó, a minha mãe sempre mexeu com confeitaria. A minha avó chegou a vender bolo para fora, salgado. E aí, como eu tinha tempo livre, estava em casa, aí eu comecei a fazer bolo, fazer doce. E aí comecei a postar, e aí começou a dar certo. O pessoal gostou muito. E sempre fiquei fazendo isso. Até que me deu uma necessidade, eu senti uma necessidade de mudar de novo.
E uma prima minha, ela trabalhava numa casa de idosos e falou: Ah, Rafa, tá precisando de uma terapeuta ocupacional. E como eu já tinha a parte de pedagogia, né, do curso normal que eu fiz, ela falou: Às vezes você consegue lidar legal. Eu falei: Ok, vou lá ver, né, do que se tratava. E aí acabou que eu fiquei mais um ano no lar para idosos, né? E nossa, foi uma experiência muito boa, aprendi muita coisa. Eu comecei a ter uma noção diferente da vida, né? Esse um ano foi uma experiência incrível, incrível. E aí eu fazia terapia ocupacional com as idosas, e nossa, foi muito legal. Tanto que eu comecei a mudar meu pensamento, minha visão sobre as coisas, que eu fui conhecendo outros horizontes, assim, e expandiu muito minha consciência. Foi nessa época também que eu fiz meu curso de Reiki. Eu sou Reiki Healer. E isso começou a me dar uma vontade de mudar, né? E aí eu senti a necessidade de encerrar esse ciclo na casa de idosos, né? Eu sinto falta porque era uma coisa muito gratificante mesmo. E aí eu fui para a parte de veterinária, porque eu gostava muito da área de saúde e gostava muito de bicho, ainda gosto. E eu falei, bom, vou tentar. Aí eu fiz o curso de enfermagem veterinária e logo que eu terminei o curso, uma veterinária me chamou para trabalhar, né? E aí eu fui, aí nisso eu encerrei o ciclo lá na casa de idosos. E aí eu fui, muito empolgada com tudo que eu tinha aprendido no meu curso. E só que eu só fiquei 3 meses, porque logo começou a pandemia. E aí eles precisavam cortar gastos, porque realmente não estava tendo mais movimento. E como eu tinha chegado bem recente, aí me cortaram. Aí eu falei, ok, outra porta vai se abrir, alguma outra coisa vai acontecer. E eu lembro que nessa época foi uma época bem complicada para mim, porque eu não tinha muita força, né, assim, dentro de mim. Eu tava num relacionamento muito tóxico, tava com alguns problemas dentro de casa. E aí, durante esse período que eu tava com esses problemas, eu deixei de ter interesse na minha vida, né? Foi uma época que eu me coloquei muito para baixo. Hoje em dia, eu vejo que tudo acontece porque eu permito acontecer. Então, eu também não me permito jogar a culpa em outra pessoa. Mas foi um período muito difícil em que eu acabei esquecendo de mim, esquecendo do meu potencial. E realmente a minha autoestima estava péssima. E, ok, depois que eu saí da veterinária, eu falei, vou esperar porque às vezes alguma outra coisa acontece. E aí eu tinha deixado um currículo para uma confeitaria, para trabalhar com confeitaria, e enviei um e-mail e soltei. E aí eu lembro que eu saí da veterinária em março de 2020, isso, de 2020, e aí em maio do mesmo ano eu comecei a trabalhar como confeiteira. E aí foi indo e foi fluindo, e eu fui gostando e fui curtindo. E acabou que eu terminei esse meu relacionamento. Tive várias questões, assim, de me reerguer, né, por conta de muitos traumas que eu tinha na minha vida. E aí, ok, fui trabalhando com confeitaria até então. E nesse processo de me autoconhecer de novo, porque eu tinha perdido muito da minha essência, perdido muito de mim, e eu realmente não sabia quem eu era, não sabia a que propósito eu tinha vindo. E aí, depois disso tudo, eu tava curtindo trabalhar com confeitaria. É um ramo muito prazeroso, que você, assim, exige de você ficar ali atento,
aos detalhes, então me fazia muito bem. Até que ano passado, em 2022, não, foi 2022, em fevereiro, aqui em Petrópolis, teve uma tragédia, uma chuva muito forte, uma tromba d'água, e como várias pessoas aqui, eu acabei tendo que sair de casa, minha casa foi interditada, e no dia foi uma coisa muito terrível, muito chocante. Então, após ter passado isso tudo, a tragédia foi em fevereiro. Quando foi mais ou menos agosto, estava reerguendo minha vida, trabalhando, conheci meu atual marido. Então foi uma época muito legal da minha vida também. Aí depois veio essa tragédia. E aí em agosto eu comecei a fazer a pós. Depois dessa tragédia eu fiquei péssima, eu fiquei muito mal. E aí foi um período que eu desci tanto no fundo do poço, que aí eu olhei pra cima e eu falei, eu tô viva. Eu tô viva e pra honrar quem me deixou viva aqui, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. E aí foi mais um ciclo que se encerrou. E eu falei, eu tô na confeitaria e tal, mas eu quero alcançar outros objetivos. Nessa época eu já estava começando a trabalhar com beleza, porque eu comecei a fazer progressiva no meu cabelo, e aí uma amiga viu e viu que ficou muito legal, aí quis fazer no dela também. Aí ela foi falando para outras pessoas e outras pessoas foram me perguntando se eu fazia, e aí eu comecei a fazer. E aí eu peguei esse gosto pela transformação das pessoas, porque é muito bom você ter autoestima e é muito legal você ver a pessoa ali se olhando no espelho e se reapaixonando por ela, se reapaixonando por quem ela tá vendo. E isso foi uma coisa que despertou em mim que eu falei, meu Deus, que sensação boa poder trazer a pessoa para si de novo. Eu tinha decidido que ia montar um salão e onde eu morava eu tinha espaço para montar um salão, já estava separando as coisas, eu ia ficar de férias e aí já ia começar a arrumar tudo. Aí aconteceu o que aconteceu. E aí vindo para o aluguel, tive que morar de aluguel, ainda moro atualmente. E eu falei, ok, o que é que eu posso fazer com isso tudo? Depois de ter me recuperado, né, daquela situação toda, montei um salãozinho na minha sala. E aí começou a vir muita cliente, o pessoal realmente gostava muito do meu trabalho, gosta, ainda pego trabalhos com cabelo para fazer. E o pessoal foi gostando também, né? E aí eu fui investindo cada vez mais. Só que aí me deu mais um estalo, que eu falei, ok, eu posso fazer mais. Aí, depois disso, eu nem pensava mais em biomedicina. E aí me veio esse estalo, biomedicina estética, né? Quando eu estava na veterinária, eu também tive um estalo de começar a fazer uma pós também, mas deixei de lado, não acreditava em mim. Dessa terceira vez que veio na minha cabeça biomedicina estética, eu ainda não acreditava tanto em mim, mas eu já acreditava um pouco. E eu falei, bom, o que eu vou perder? Vou ganhar mais conhecimento, então para mim seria interessante. E aí eu fui pesquisar sobre pós-graduação e aí encontrei essa pós que eu tô fazendo na Favene. E aí eu falei, bom, vou investir aqui. Eu queria ter feito na Nepuga, não sei se depois agora da Favene eu vou fazer, porque eu tô pensando em fazer uma extensão universitária. E eu pesquisei um pouco sobre a Nepuga. E pesquisando sobre a Nepuga, tinha gente falando que não era estudo e era mais o nome. Eu não conheço a instituição, não conheço ninguém que tenha feito. Então eu falei, vou na Favene, porque é online, eu não vou precisar ir em um lugar físico. Para mim seria muito mais tranquilo de fazer. E aí eu comecei a fazer e alguns cursos por fora também, cursos livres. E comecei a testar. E aí eu vi que era uma coisa que realmente eu gostava. E aí eu fui pegando mais confiança em mim, aprendendo mais. E conforme eu vou
aprendendo mais, eu pego mais confiança. E eu acho que a questão não é nem tanto o conhecimento, você achar que tem pouco conhecimento. A questão é você conhecer a si mesmo e saber do teu potencial. Porque se você souber, hoje em dia, o conhecimento está aí. Né? Qualquer coisa que você procurar na internet, tem algum curso para aquilo, tem alguma pós para aquilo. E o conhecimento hoje em dia é muito fácil. O difícil é a gente pegar, olhar a gente no espelho e falar, eu acredito em você. Eu não acreditava em mim. Então, a virada de chave na minha vida que me fez voltar para isso tudo foi eu enxergar que eu confio em mim, que eu acredito em mim e que eu tenho fé em mim. E o conhecimento, eu corro atrás, entendeu? O conhecimento, a gente adquirir conhecimento depois que a gente tenha confiança na gente, é muito fácil, entendeu? Então, o que eu quero deixar de mensagem para você? Tem muita gente, assim como muita gente que tem muito conhecimento, se forma na faculdade e depois não exerce. Ok, às vezes você fez por fazer, ou sei lá, seu pai, sua mãe te obrigou, mas uma mensagem que fica é para você confiar no teu taco, porque você é mais do que você pensa. Hoje em dia eu vejo que eu sou mais do que eu acredito ainda. Eu vejo que eu ainda tenho mais para confiar em mim, ainda tenho mais para descobrir de quem eu sou e do que eu sou capaz, porque eu sei que eu sou muito capaz, porque quem me capacita tá lá em cima, entendeu? E é essa força, essa força do universo que vem e diz para mim todo dia, você vai lá, você tenta, você pode cair, mas você vai levantar e vai tentar de novo. E outra coisa, se tem um desejo, alguma coisa que fica na tua cabeça, tenta aquilo, faz aquilo, e você não se acha capaz, vai fundo, porque é só você que tá achando, entendeu? Às vezes a gente fica com medo do que as outras pessoas vão achar, de mudar a tua carreira do nada, igual eu já tava me estabelecendo na confeitaria, e agora eu já quero mudar. Mas a vida é assim, nada é eterno. E os ciclos estão aí para encerrar. E conforme a gente vai encerrando os ciclos, a gente vai expandindo, a gente vai crescendo. E é assim que o universo se expande, entendeu? Então, não tenha medo. Não tenha medo, vai em frente. E esse canal aqui no YouTube que eu tô criando vai ser para isso, para a gente crescer junto. Não cheguei no meu objetivo ainda, mas eu estou no processo. E eu quero mostrar para você que o processo importa. É no processo que a gente cresce. Essas coisas, esses pensamentos que fazem a gente desistir da gente, são crenças que a gente tem, que a gente já nasceu com elas, né? Que a gente adquiriu com os traumas da vida. Vale a pena fazer terapia, vale a pena você procurar uma autoajuda, fazer Ho'oponopono, conhecer canais de desenvolvimento. E aí você vai começando a olhar para dentro de você e vendo que você tem uma parte que é Deus e que você tudo pode naquele que te fortalece, entendeu? É essa fé que você vai ter a tua vitória que vai te levar lá, entendeu? E se você aguentar, se você não desistir, você pode cair? Pode, mas vai levantar. E é isso que vai te levar lá. E é essa mensagem que eu quero deixar aqui, entendeu? Porque eu acredito que assim como eu tinha essas crenças que me limitavam, que me prendia, eu acredito que tenha outras pessoas assim também. E essa é a hora da gente quebrar a corrente, né? Porque é isso que está aprisionando você de ser quem você nasceu para ser. E a partir do momento que eu entendi isso, foi muito libertador. Dá medo, mas a gente tem que ir com medo, porque senão as coisas não mudam, porque as coisas têm que mudar de dentro para fora. É a gente mudando dentro da gente os nossos padrões de crenças, do que a gente acha que é capaz. É isso que vai mudar a nossa vida e não ficar esperando algo de fora acontecer. Aqui nesse canal eu vou deixar para vocês verem e para eu acompanhar também a minha evolução nesse meu processo. Vou gravar todo o meu processo, vou vir com procedimento, com alguma coisa, sei lá, conhecimento do que eu estou estudando. E eu tenho certeza que a gente vai crescendo junto.
Se vocês gostarem, vocês continuam acompanhando. Se não gostarem, não acompanha. Mas o que eu tô fazendo aqui é de total coração. Porque eu acredito que nós somos todos um. E que se uma pessoa acende a chama de querer e de tentar, eu acho que pode acender de todo mundo. Nesse vídeo eu venho aqui para deixar o meu apelo de, pelo amor de Deus, acredita em você. Você só precisa de você, entendeu? Mesmo que ninguém estiver acreditando, se você acreditar em você, se você acreditar que você é capaz, você consegue. E é isso, e eu vou continuar postando alguns vídeos. Se vocês quiserem, podem deixar comentários, eu vou responder assim que eu puder, né? E eu tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, tá bom? Gratidão e um beijo e até o próximo.